Push me, and then just touch me, till I can get my. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and A autoria das demonstrações contábeis constitui um conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de parecer sobre a sua adequação, consoante os princípios fundamentais da contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade, e no que for pertinente à legislação específica. Na ausência de disposições específicas, prevalecem as práticas já consagradas pela profissão contábil, formalizadas ou não pelos seus organismos próprios. Salvo declaração expressa, em contrário, constante do parecer, entende-se que o auditor considera adequada e suficiente para o entendimento dos usuários as informações divulgadas nas demonstrações contábeis, tanto em termos de conteúdo quanto de forma. O parecer do auditor independente tem por limite os próprios objetivos da auditoria das demonstrações contábeis e não representa, pois garantia de viabilidade futura da entidade ou algum tipo de atestado de eficácia da administração na gestão dos negócios. O parecer é de exclusiva responsabilidade do contador, registrado no Conselho Regional de Contabilidade, nestas normas denominada auditor. Os procedimentos de auditoria são um conjunto de técnicas que permitem ao auditor obter evidências e provas suficientes e adequadas para fundamentar sua opinião sobre as demonstrações contábeis auditadas e abrangem os testes de observância e os testes substantivos. As observâncias visam a obtenção de razoável segurança de que os procedimentos de controle interno estabelecidos pela administração estejam em efetivo funcionamento e cumprimento. Visam a obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelo sistema contábil da entidade, dividindo-se em dois: teste de transações e saldos e procedimentos de revisão analítica. Sobre os papéis de trabalho. Os papéis de trabalho são um conjunto de documentos e apontamentos com informações e provas corrigidas pelo auditor, preparado de forma manual, por meios eletrônicos ou por outros meios, que consiste a evidência do trabalho executado e o fundamento da sua opinião. Os papéis de trabalho são de propriedade exclusiva do auditor e responsável por sua guarda e sigilo. Para ser fraude, o ato intencional de omissão ou manipulação de transições, adulterações de documentos, registros e demonstrações contábeis. E o erro é o ato não intencional, resultante de omissão, desatenção ou má interpretação de fatos na elaboração de registro e demonstrações contábeis. Ao detectar erros relevantes ou fraudes no decorrer dos seus trabalhos, o auditor tem a obrigação de comunicá-los à administração da entidade e sugerir medidas corretivas, informando possíveis efeitos no seu parecer, caso elas não sejam adotadas. A responsabilidade primária na prevenção e identificação de fraude e erros é da administração da entidade, através da implementação e manutenção adequada dos sistemas. É a possibilidade de o auditor vir a emitir uma opinião tecnicamente inadequada sobre demonstrações contábeis e significativamente incorretas. Ou seja, a análise dos riscos de auditoria deve ser feita na fase de planejamento dos trabalhos, considerando a relevância em dois níveis. O risco de auditoria é uma função dos riscos de distorção relevante e do risco de detecção. O risco de detecção é o risco de que os procedimentos executados pelo auditor não detectem uma distorção relevante, individualmente ou em conjunto com outras distorções. Ou seja, o risco de distorção relevante é o risco de que as demonstrações contábeis detectem distorções relevantes antes da auditoria, ou seja, consiste em dois componentes, o risco inerente e o risco de controle. O risco inerente é a suscetibilidade de uma afirmação a respeito da transação, ou saldo contábil ou divulgação a uma distorção que possa ser relevante individualmente ou em conjunto com outras distorções, antes de se considerar qualquer controle pré-existente.
O risco de controle é o risco de que as distorções não sejam prevenidas ou detectadas ou corrigidas tempestivamente pelo controle interno da entidade. Existem os relatórios sobre o controle interno, os relatórios sobre a revisão limitada e os relatórios especiais. Os relatórios sobre o controle interno, eles representam cartas comentários sobre os controles internos da empresa, ressaltando suas deficiências e fazendo sugestões e recomendações construtivas para a melhoria desses controles. Os relatórios sobre revisão limitada descrevem analiticamente trabalhos elaborados pelo auditor sem a aplicação de todas as normas de auditoria. E os relatórios especiais podem decorrer de trabalhos diversos executados pelo auditor, que não propriamente trabalhos de auditoria, tais como levantamento de valores do ativo e do passivo, conciliações de contas, exames específicos para apuração de irregularidades, além de inúmeros outros. Nos trabalhos de auditoria, o auditor deve expressar a sua opinião. Existem dois tipos de opinião: a opinião não modificada, que é sem ressalva, e a opinião modificada, que é com ressalva, adversa ou com abstenção de opinião. O auditor deve modificar a opinião no seu relatório quando concluir, com base na evidência de auditoria obtida, que as demonstrações contábeis, como um todo, apresentam distorções relevantes, ou não conseguir obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir que as demonstrações contábeis, como um todo, não apresentam distorções relevantes. Quando as demonstrações contábeis apresentam distorções relevantes, porém não generalizadas, a opinião é com ressalva. Se for generalizada, a opinião é adversa. Se o auditor não encontrar evidência apropriada e suficiente, ele se abstém de opinião.